Eu vou abrir para o Rodrigo Cavalcante conversar aí com a gente sobre raciocínio clínico e erro diagnóstico. Rodrigo, fica à vontade. Ok, obrigado, Lucas, pela apresentação aí. Boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Vocês estão vendo tá vendo meu slide aí bem, Lucas? Tá tudo certo, pode dar segmento, está tranquilo. Tá ok. Então, então, como o Lucas disse, meu nome é Rodrigo Cavalcante, eu sou brasileiro, estou aqui no Canadá já há 15 anos, aqui na Universidade de Toronto. E o objetivo nos próximos 30 a 35 minutos é falar um pouco sobre raciocínio clínico e erro diagnóstico, que é uma área muito interessante. Começar com a declaração de conflitos de interesse. Eu não tenho nenhum conflito de interesse comercial ou financeiro, vou falar de alguns livros, mas não tenho nenhum conflito. Mas eu tenho interesse acadêmico em pesquisa sobre o raciocínio clínico. E falando aí com o Guilherme, com o Lucas, a gente pensou que objetivos razoáveis para os próximos 35 minutos seria, primeiro, rever como o viés de raciocínio afeta o erro diagnóstico. O objetivo número 2 seria entender o mecanismo de 4 vieses cognitivos comuns. Existem muitos vieses cognitivos, mas só para enfocar em 4 que são muito comuns: de ancoragem, confirmação, disponibilidade e efeito moldura. E eu vou explicar um pouquinho mais o que quer dizer cada um desses termos. E depois fechar discutindo um pouco as estratégias para como evitar o erro diagnóstico causado por esses vieses cognitivos. Mas vamos começar então com umas definições, porque esse vocabulário não é discutido assim com muita frequência. E as 3 definições que eu queria rever: raciocínio clínico, que é falar um pouco sobre o que é esse negócio, o viés cognitivo, e falar um pouco sobre o que são heurísticas. Então, uma definição básica do raciocínio clínico seria o processo cognitivo que permite ao médico chegar a uma decisão clínica. A gente fala muito sobre decisões de diagnóstico, e vários dos erros que a gente vai discutir hoje vão ser sobre erros de diagnóstico, mas também o processo cognitivo que leva a decisões de tratamento, às vezes com uma certa incerteza a respeito do diagnóstico. E quais são as informações que a gente usa, que o médico usa nesse processo cognitivo? São informações fornecidas pelo paciente, a anamnese médica, o exame físico e o resultado de testes de investigações diagnósticas, né? Esse aqui é um esquema adaptado de um artigo muito bom da New England Journal of Medicine, da doutora Bowen, de Harvard, explicando então quais são as etapas do raciocínio médico. Então, se você começar no topo aqui do quadrado maior, você começa com o histórico, com a anamnese médica do paciente. E logo, bem cedo, os médicos que já têm mais experiência já pulam para a síntese do problema. Qual é o problema chave? Então, é uma dispneia, uma doença febril, e começa já a gerar hipóteses sobre quais são os diagnósticos potenciais, quais são as causas dos sintomas do paciente. Isso, então, informa a aquisição e interpretação de dados. Isso, dados tanto da anamnese, quanto dados do exame físico, ou de decisões de que exames a fazer, se são hemogramas ou radiografia, e aí com o fim de chegar ao diagnóstico. Mas as hipóteses diagnósticas, meio que você pode voltar e fazer alguns ciclos ali em que certos dados talvez abram hipóteses novas e levam à coleta de mais dados, aquisição e interpretação de outros dados. E aí, do lado esquerdo aqui do slide, você pode ver que tem fatores externos que afetam o raciocínio do médico. No topo ali você tem o conhecimento. É claro, se você tiver um conhecimento mais aprofundado de um problema sério, você pode engajar nesse raciocínio de uma maneira mais eficiente. É também importante o contexto, que é o segundo fator ali. Se você tiver numa emergência com 20 pacientes a virem, ou se você tiver numa situação de mais pressão de um paciente que está muito doente, isso também vai afetar a maneira como o médico raciocina. E, finalmente, a experiência, a capacidade de já ter visto outros casos semelhantes, também afeta a maneira como o médico pode raciocinar no raciocínio clínico, né? E aí vale a pena aqui introduzir um conceito que eu acho que até tem no blog do raciocínio clínico, introduzido pelo Daniel Kahneman, que é um psicólogo cognitivo, escreveu esse livro aí que está ali no cantinho direito superior, Pensando Depressa e Devagar, que é essa ideia de que há 2 maneiras em que o pensamento humano ocorre: o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é aquele pensamento rápido, automático, que é implícito e quase subconsciente. É uma coisa, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, mas são coisas, o pensamento ocorre
quase de forma automática. Enquanto que o sistema 2 é o sistema mais deliberativo, quando você tem que pensar com mais detalhe, é um processo mais lento, mais explicitado, que requer esforço e que é bem consciente. Eu vou dar alguns exemplos agora, talvez, espero que funcione. Então, se você pensa, qual é esse animal? Acho que a maioria das pessoas que estão assistindo imediatamente pensou cachorro e pensou provavelmente até dálmata. E por que isso? Porque você tem uma experiência vasta de muitos e muitos anos de ter visto vários animais diferentes que são cachorros. Então você tem esse reconhecimento imediato, você tem uma heurística de saber qual é esse animal. Você não precisa pensar, até se eu perguntar para você, se alguém perguntasse para mim como é que eu sei que isso é um cachorro, teria uma certa dificuldade em explicar. Isso é tão imediato, é tão subconsciente que é difícil dizer. Eu posso até explicar e dizer, não, tem 4 patas e tem um focinho, parece um cachorro. E pensa, então, qual é esse animal? Aí você já tem um pouquinho menos de heurística. Você pode pensar e ver, parece um canídeo, a família do cachorro, talvez seja um lobo, talvez seja um coiote. Não é um lobo-guará, porque não tem a neve aqui atrás. Então, isso já está passando um pouquinho do sistema 1, daquele sistema automático, para o sistema deliberativo, em que você está analisando com um pouquinho mais de forma mais consciente os dados que estão levando você ao diagnóstico de qual é esse animal. Na verdade, esse é um coiote. E aí, se eu mostrar esse outro animal aqui, aí imagino que a maioria das pessoas tem um pouco mais de dificuldade de saber qual é esse animal. Então, aí você vai engajar num processo de sistema 2, um processo deliberativo de ver, quadrúpede, parece um pouco com antílope, parece que tem um chifre ali, parece um pouco com cervo ou com veado do campo, mas o pelo tem uma marcação assim meio estranha, né? E aí você talvez diria, talvez é um antílope, talvez seja um tipo de cervo que eu não conheço. Na verdade, isso é um animal aqui da América do Norte, que se chama antilocapra. É um animal que, na verdade, é parente da girafa, mas parece muito com antílope. E então, você provavelmente engajou um pouco num processo deliberativo aí de sistema 2. Mas imagina se eu botasse você na pressão e disse, não, você tem que me dizer agora qual é esse animal. Você ia adivinhar e dizer, talvez, não sei, um antílope. E aí você teria engajando num processo heurístico, mas um processo heurístico que te leva ao diagnóstico errado, porque você está forçando, porque eu estou forçando, eu estou criando um contexto que te leva a fazer uma decisão muito rápida e talvez errônea. Então, vamos então passar aqui, conversar um pouquinho mais sobre o que é heurística e o que é viés cognitivo. Então, heurística é aquele sistema 1, é esse processo mental subconsciente que permite a você fazer uma decisão rápida e para as pessoas que têm experiência num certo tipo de decisão, permite a você fazer uma decisão correta a maior parte do tempo. Mas o viés cognitivo é um processo cognitivo também automático que leva a uma certa distorção perceptual, um julgamento inexato, uma interpretação incorreta. E o que eu quero enfatizar mesmo é que viés e heurística são 2 lados da mesma moeda, entendeu? Os mesmos processos que permitem a você fazer um diagnóstico automático, por exemplo, de bater o olho no paciente, pensar e dizer, ele tem DPOC, da mesma maneira que você viu a foto do cachorro e imediatamente identificou que era um cachorro, talvez seja o mesmo processo que vai te levar a não buscar informações sobre o paciente ter tido um edema da perna, que é unilateral, e uma dispneia súbita, que, na verdade, aquele paciente que você achava que tinha DPOC, na verdade, teve um tromboembolismo venoso. Então, é importante a gente lembrar que o viés e heurística são 2 lados da mesma moeda, são características desse pensamento automático que nós temos. Então, voltando aos elementos do raciocínio que eu expliquei há alguns slides atrás, você pode ver que esses vieses de raciocínio, essas tendências a pensar de maneira automática e talvez incorreta, podem acontecer em qualquer uma dessas etapas, né? Tanto na síntese do problema, quanto na geração de hipóteses, principalmente se as hipóteses forem só poucas e não muitas, quanto na aquisição e interpretação de dados. Eu vou dar alguns exemplos aí dos vieses, como eles afetam em cada uma dessas etapas. Mas também os vieses são influenciados, por exemplo, pelo contexto. Quando eu botei dei aquela pressão de dizer, não, você tem que me dizer imediatamente qual é o animal, esse é um contexto de pressão, que assim como se você estiver cuidando de um paciente que estiver muito doente, você está preocupado e está com um diagnóstico rápido,
também pode te levar a um diagnóstico incorreto. Então, vamos passar então para agora mais exemplos mais concretos desses vieses. E tem muitos vieses, eu vou explicar daqui a pouco, tem uma lista crescente, cada vez maior, de dúzias e dúzias, dezenas de vieses. Mas eu vou enfocar em 4 principais: o viés de ancoragem, de confirmação, de disponibilidade e o de efeito moldura, que são muito comuns. Eu acho que, imagino que quando eu explicar, vocês vão reconhecer e pensar que isso acontece de maneira comum. Então, vou lá no primeiro, que é o viés de ancoragem. Ancoragem é o processo de se basear em excesso ou se ancorar numa característica isolada ou a parte da informação recebida no seu processo de tomada de decisão. Então, deixa eu dar um exemplo clínico aqui. Imagina só, um paciente de 46 anos, de sexo feminino, com disneia ao repouso e edema de membros inferiores, com quadro subagudo durante alguns dias, muito disneica e com palidez cutânea, afebril, com a frequência respiratória de 28, 108 e um pouco de tensão um pouco baixa. E você faz o exame físico, tem um murmúrio vesicular sem ruídos adventícios, bolhas rítmicas normais, com 2 tempos, mas um pouco distantes, sem sopros, hepatomegalia não pulsátil e uma distensão jugular importante, bem alta, a 45 graus. E está aí acho que vocês estão vendo a radiografia, talvez não muito bem, mas esse foi um caso que um dos meus residentes reviu e decidiu que era edema pulmonar, apesar da radiografia não ser muito importante. E o que levou esse residente a tomar essa decisão foi que ele ancorou demais na distensão jugular. A jugular estava grande, ele levou ele a fazer um diagnóstico de insuficiência cardíaca, de edema pulmonar, e começou a tratar, então, com furosemida. Mas o paciente, a tensão começou a baixar mais, e aí, com o ecocardiograma, revelou um derrame pericárdico bem importante, que estava causando a dispneia e a taquicardia. Então, nesse caso, o diagnóstico incorreto foi devido à ancoragem excessiva numa variável única, que é a distensão jugular. Então, vamos passar para outro exemplo de viés. Esse é um viés que acho que acontece para todas as pessoas quase que diariamente, que é aquela impressão que você tem de interpretar ou buscar informações de maneira a confirmar suas hipóteses iniciais. Parecido um pouquinho com a viseira que você bota no cavalo, que só permite ao cavalo olhar numa direção, né? Então, se você decide que o paciente tem pneumonia, aí de repente você diz, não tem febre, mas às vezes tem pneumonia atípica, então a febre não é sempre necessária para diagnosticar pneumonia. Ou você olha a radiografia, você meio que se convence que tem uma normalidade consistente. Então, deixa eu dar outro exemplo aqui do viés de confirmação. Um paciente de 76 anos, sexo masculino, que vem sendo internado repetidamente por pneumonia comunitária, né? E ele vem com um quadro de tosse por 1 semana, mas sem febre, com um hemograma com um pouquinho de anemia, mas sem leucócitos, e na radiografia tem aí esse derrame pleural. E aí, de repente, você pode ter uma tentação de interpretar esse derrame pleural como sendo um derrame paraneumônico. Ele tem uma pneumonia, já foi internado antes por pneumonia. Esse paciente, na verdade, quando foi feita a tomografia, tinha um câncer de pulmão e o derrame pleural era maligno. Então, o que aconteceu aí? É uma confirmação excessiva. Você, apesar de não ter febre, apesar de não ter leucócitos, sua impressão inicial de pneumonia, você interpreta o restante das informações como sendo consistente com sua hipótese inicial. E aí, um outro exemplo é o viés de disponibilidade. O que é o viés de disponibilidade? Isso é uma tendência a considerar o diagnóstico como sendo mais provável, baseado na facilidade de se lembrar de um exemplo. Quando eu penso no viés de disponibilidade, eu penso no caso de uma paciente que eu vi, jovem aqui no Canadá, que porque tinha febre estava convencida que tinha ebola. Isso sem ter tido nenhum caso de ebola nunca aqui no Canadá. Eu botei essa manchete aí, eu acho que no Brasil teve um caso de um africano que teve ebola, mas aqui no Canadá não teve. Mas porque estava no jornal e estava em todas as manchetes e no noticiário diário, essa paciente, ao ter febre,
ficou preocupada que tinha ebola, porque a disponibilidade desse diagnóstico de ebola estava ao redor dela. Sempre que ela olhava o jornal, tinha discussão de ebola. Esse é um viés muito interessante, porque é um dos poucos que foi estudado de forma mais aprofundada pela Silvia Manedi, foi inclusive publicado no JAMA em 2010. E eles fizeram um estudo muito interessante, que eles pegaram residentes na Holanda e deram uns casos diferentes para eles. E eu vou explicar aqui. Tinha 3 tipos de casos. O primeiro tipo de caso, você vê aí no lado esquerdo da sua tela, a hepatite viral aguda, uma doença inflamatória intestinal, e um terceiro caso de infarto do miocárdio. E aí eles meio que randomizaram os residentes para receber um segundo caso virtual, que às vezes era muito parecido com o primeiro. Então, por exemplo, o primeiro residente poderia ter visto primeiro a hepatite, e depois foi dado um caso de colangite esclerosante primária. Mas o segundo residente teria também visto o caso de hepatite, mas o terceiro caso seria o de pericardite. E você vê que alguns deles são parecidos, alguns são diferentes. E o que a Silvia achou, então? É que, na média, os residentes acertaram o diagnóstico mais ou menos 50%, 2,03 de 4. Eles deram uma nota de 4. E entre os residentes de segundo ano, eles tiveram mais erros quando o segundo caso era semelhante ao primeiro. Então, se o caso anterior era semelhante ao caso que eles estavam diagnosticando, na média, eles acertaram 1,5 de 4. Mas se o caso anterior fosse distinto, por exemplo, se fosse hepatite e depois pericardite, eles acertaram com mais frequência. E quando eles analisaram os erros, eles notaram que os erros eram devido à disponibilidade. Então, ao ver um caso semelhante, o residente tendia a gravitar, a dar uma resposta semelhante ao primeiro caso que eles tinham visto. E quem tiver interessado, acho que é um paper muito interessante para rever, esse da Silvia Manedi. Bom, e o terceiro viés que eu queria discutir hoje é o viés de efeito moldura. Isso se refere ao fato de que a maneira como os dados são apresentados a nós tem influência no nosso raciocínio. E aí o exemplo que eu botei aí do lado direito, você vê 2 linhas, uma com as setas apontando para dentro, uma com as setas apontando para fora. As 2 linhas horizontais, na verdade, têm exatamente o mesmo comprimento. Mas a linha de cima parece mais comprida. Por quê? Porque as setas estão, de certa forma, puxando a linha para fora. Enquanto que a linha de baixo parece menor. Então, tal como o nosso córtex visual tem esse viés aí de interpretar a informação das 2 linhas dessa maneira, isso também pode ocorrer no raciocínio clínico, dependendo da maneira como os dados são apresentados. Então, nos próximos 2 slides, eu vou te mostrar 2 exemplos, e eu quero que reflitam de pensar o que a moldura, cada uma das 2 molduras dos casos semelhantes está te levando a pensar. Então, moldura número 1 seria um paciente encaminhado por um colega que você conhece, muito respeitado, você acha que ele é muito inteligente. É um caso de um homem de 43 anos que apresenta com febre, anemia e linfadenopatia. E o colega te diz, eu acho que é endocardite. E aí você também recebe a informação que ele teve um procedimento odontológico há 10 dias e um histórico de sopro sistólico. O que você está pensando? Provavelmente você está sendo influenciado pelo fato de que esse é um colega respeitado, que você conhece, e certas informações te levam a pensar aí no diagnóstico de endocardite. Vamos pensar num segundo caso muito semelhante, eu fiz de propósito. Um paciente encaminhado por um colega que você não conhece, mais uma vez, um homem de 43 anos, com os mesmos sintomas, febre, anemia, linfadenopatia, e esse colega que você não conhece muito bem diz, eu acho que é endocardite. E as 2 outras informações que ele compartilha, que há um histórico de linfoma na família e que há um histórico de prurido e intolerância ao álcool, com dor nos linfonodos quando ele toma álcool. E aí, você está pensando em endocardite ou não? E por que não? Você está sendo influenciado pelas informações que eu lhe dei, pelo fato desse segundo colega você não conhecer muito bem, pelas informações, muito poucas informações que eu lhe dei. De repente, você talvez não esteja pensando tanto em endocardite, mas esteja pensando um pouco em linfoma.
Na verdade, os dois casos são o mesmo caso, que eu só dividi e botei certas informações em um dos slides e não no outro. Então, aí a gente reviu alguns exemplos bem breves aí do viés de ancoragem, viés de confirmação, viés de disponibilidade e esse o efeito moldura, o último que eu discuti. E imagino que você, ao ter mostrado os casos, vocês tiveram algumas perguntas, mas pelo formato do webinar é difícil da gente ter uma discussão. Duas coisas mais que eu queria dizer sobre os vieses de raciocínio. Esse aí, eu não espero que vocês sejam capazes de ler o que está aqui nesse slide, mas esse é um diagrama de todos os vieses cognitivos que foram descritos. E você vê que tem dezenas e dezenas e dezenas. Então, tem cuidado um pouco com o entusiasmo pelo viés. E primeiro porque tem muitos, e eu acho que diria que é muito fácil de identificar o viés de raciocínio pelo retrovisor. Tem até um cientista alemão, um psicólogo cognitivo, chamado Andreas Gegenfurter, que sempre diz, se o seu diagnóstico foi certo, foi heurística, e se o diagnóstico estava errado, foi viés. E também, para alertar que, eu acho que vocês tenham até visto nos meus exemplos, que vários vieses descrevem mecanismos relacionados. Por exemplo, excesso de confiança e vieses de confirmação, de certa forma, são elementos relacionados. Então, tendo aprendido um pouco agora sobre o que são os vieses de raciocínio e como eles influenciam de maneira difícil ou nefasta o raciocínio clínico, como é que a gente faz para não cair nessas armadilhas que nos são apresentadas pelos vieses de raciocínio? Eu queria apresentar 3 estratégias, tem muitas mais, mas dado o nosso tempo, eu queria falar sobre 3 principais. A primeira que é proposta, inclusive a proposta por um grande pesquisador dessa área de raciocínio clínico, que é o Pat Croskrey, aqui do Canadá, da Universidade de Dalhousie, é de aprender sobre o viés cognitivo. De certa forma, é isso que a gente tem feito durante os últimos 15, 20 minutos, de dizer, então vou aprender sobre todos esses problemas do raciocínio e, quem sabe, com uma apreciação maior desses efeitos, eu talvez consiga evitar de cair nessas armadilhas no futuro. Uma segunda estratégia para evitar o viés de raciocínio é essa ideia de aumentar o conhecimento sobre diagnósticos relacionados, de você saber que quando alguém apresenta com dispneia e você está considerando o diagnóstico de insuficiência cardíaca ou edema pulmonar, você tem que saber um pouco sobre pericardite constritiva e sobre tamponade, esses diagnósticos que se relacionam ao diagnóstico principal que você está pensando. E eu acho que isso é um ponto muito importante. Aqui no Canadá tem um cara chamado professor Jeff Norman, da McMaster University, que também fez muita pesquisa. Ele fala uma coisa interessante, ele fala, é interessante aprender sobre viés cognitivo, mas não existe processo de raciocínio que seja independente do conhecimento. Você só consegue raciocinar sobre coisas que você sabe e entende. E ele advoga que a melhor maneira de evitar o viés cognitivo é aumentar o seu conhecimento nas áreas de medicina e nas áreas relacionadas ao diagnóstico principal. Também agora, nos próximos slides, eu vou discutir os prós e os contras de cada uma dessas estratégias. A terceira estratégia, eu acho que quando eu explicar um pouco mais, muitos dos médicos experientes aí na plateia vão reconhecer, são essas regras de ouro. Como é que a gente faz, como é que são regrinhas para você tentar evitar o viés cognitivo. Então, deixa eu explicar um pouquinho mais, então, as 3 estratégias, e aí eu acredito que depois disso eu vou terminar a minha parte da palestra, aí fica um tempo para a gente discutir, eu acredito que o Lucas e outro colega vão discutir aí no webinar. Então, vamos falar sobre a primeira estratégia, conhecer ou se alertar um pouco mais sobre viés cognitivo. E eu botei aqui aquela figurinha dos milhões de vieses cognitivos que têm sido descritos. Qual é o objetivo dessa estratégia? Você aprender sobre viés cognitivo e ficar alerta para evitá-los, para poder reconhecer no seu próprio raciocínio que você talvez esteja sofrendo de um viés de
de disponibilidade, um efeito de ancoragem. A dificuldade, eu acho, que as pessoas apontam com essa estratégia é que, na verdade, nós temos pouca habilidade em identificar os nossos processos cognitivos, principalmente os vieses de raciocínio, que, como eu disse, na verdade, são relacionados a heurísticas, a processos de raciocínio muito automáticos, que às vezes a gente não está nem ciente de que estão ocorrendo. E é muito difícil de aplicar esse conhecimento em situações de maior pressão, como eu estava falando sobre o contexto, se você tiver muitos pacientes com a pressão de tempo, de fazer diagnósticos rápidos, ou de pressão de tempo porque o paciente está muito doente, você tem que tomar uma decisão rápida sobre o que fazer, e é difícil você, então, se lembrar, existe aquele negócio chamado viés de confirmação, e eu tenho que evitar isso. Então, esses seriam os meus poréns em aplicar essa estratégia. Então, vamos falar sobre a segunda estratégia, que é aumentar o conhecimento. Qual é o objetivo dessa estratégia? É você formar heurísticas robustas que levem ao diagnóstico correto. Você saber que quando você está considerando dispneia em um paciente com DPLC, você tem que pensar no câncer de pulmão, e tem que pensar na embolia pulmonar, e as coisas que se relacionam àquele diagnóstico principal que você está considerando. E o objetivo, então, é criar um conhecimento aprofundado do seu diagnóstico diferencial. A dificuldade é que requer um estudo aprofundado e não te ajuda muito nas situações em que você está com incerteza. Eu acredito que, por mais experiente que seja o médico, sempre há casos que causam uma certa incerteza. Então, vamos falar sobre a terceira estratégia. Então, seria a estratégia das regras de ouro. Qual é o objetivo dessa estratégia? De falar sobre regras gerais de procedimento para evitar as armadilhas de raciocínio. Uma coisa que em inglês se chama rules of thumb. Eu tentei traduzir aí como regras de ouro, espero que faça sentido aí para vocês. Eu vou dar uns exemplos, mas quais são as dificuldades com essas regras de ouro? Que não são garantias para evitar o viés cognitivo e requerem um certo conhecimento e uma certa disciplina. Mas deixa eu dar uns exemplos aí para vocês saberem do que eu estou falando. Seriam umas regras simples sobre como sempre gerar um diagnóstico diferencial. Eu acredito que todo professor de semiologia médica, acho que enfatizou isso para vocês, não é? Por mais que você tenha uma hipótese bem forte de qual é o diagnóstico, sempre ter a disciplina de gerar um diagnóstico diferencial e dizer, ó, aqui, ó, minha segunda, terceira e quarta hipótese são essas, e é por esses motivos que eu acho que elas são menos prováveis do que meu diagnóstico principal. A outra regra, número 2 ali, é muito usada aqui no Canadá pelos os médicos de emergência. Você pense ou considere os diagnósticos comuns e os fatais, né? Então, não só se ater aos diagnósticos que são comuns, que têm disponibilidade, que você pensa sempre. Pense também nas coisas que são mais sérias, que talvez sejam mais raras, mas que podem ser fatais, para você não deixar de pensar naquelas doenças mais raras que talvez estejam causando os sintomas do seu paciente. E a terceira, essa é uma das minhas favoritas, é criar alguma maneira de gerar uma pausa no seu processo diagnóstico. Então, quando você está no processo diagnóstico, você decidiu, você já coletou e utilizou toda a informação, tem os resultados. Pense em documentar seu raciocínio. Por que você está pensando que esse paciente tem um diagnóstico A ou B? Quais são as evidências que você tem? Quais são as coisas que não cabem muito bem, mas você ainda acha que são atípicas, mas ainda você está convencido de que o diagnóstico está correto. Outra maneira de criar uma pausa no processo diagnóstico é você pensar assim, e se fosse o contrário, né? Vou voltar àquele exemplo que eu dei do paciente com dispneia aguda e com a distensão jugular. E se não houvesse distensão jugular, onde ficaria o seu pensamento? Qual seria o seu diagnóstico provável? E aí, isso é só uma estratégia para você forçar você a considerar outras possibilidades. E uma terceira estratégia semelhante seria, vamos supor que você volte amanhã ao hospital e alguém te diz, ó, o seu diagnóstico de ontem estava errado. Qual vai ser o erro? Como é que você vai ter errado? E aí você, no momento, te obriga a pensar, quais são as possibilidades de eu errar aqui? Quais são as coisas que eu talvez esteja criando um efeito âncora e
dando valor excessivo a certas variáveis versus outras, né? Como essas três, podem haver várias outras, mas, de modo geral, eu diria, são maneiras de gerar uma pausa no seu processo cognitivo, no processo diagnóstico, para você permitir você sair um pouco do seu sistema 1, aquele sistema automático, e forçar um pouco o seu sistema 2, forçar você a avaliar de maneira consciente, de maneira racional, quais são as variáveis que estão levando você a fazer um certo diagnóstico.